Meus amigos do curso Referência, bom dia a todos. Estou aqui para levar a vocês algumas dicas para que estudem de uma forma mais eficiente, tá ok? Então observem. Primeira coisa, senhores, é fundamental que vocês conheçam o edital, porque dentro do edital existem informações relevantes para que você possa montar o seu planejamento de estudo. Dentro do edital, vocês vão poder extrair informações como o peso das disciplinas, qual matéria que vai cair mais, qual matéria que vai ser mais cobrada, perfeito? E então, você vai decidir dar um foco especial nessas matérias. Mas junto com o edital, é importantíssimo que vocês conheçam provas anteriores desse concurso. Analisem essas provas anteriores, observem a banca, conheçam a banca que faz o concurso. A tendência da repetição de questões é muito grande. Depois que fizerem, ou melhor, que assistirem às videoaulas, o nosso curso, as dicas, todo o conteúdo, vai fazendo um resumo. Então, a forma do seu cérebro gravar melhor as informações é através do resumo. Foi assistindo a videoaula, vai fazendo um resumo, vai montando o seu resumo. Mas o que é resumo, professor? É copiar o conteúdo? Não. É copiar trecho do conteúdo? Não. Se você perder tempo em ficar fazendo cópia, além do seu resumo ficar muito grande e dificultar depois realmente uma lida novamente da matéria, ok? Isso não fica massificado. Então, o interessante de fazer resumo é montando por palavras-chave. Quando nós estudamos, as informações que vocês estão adquirindo com as videoaulas, elas não estão sendo perdidas, elas estão no seu cérebro. Quando eu monto um resumo baseado em palavras-chave, eu vou utilizar o que a gente chama de gatilho de memória. Essa palavra-chave, na verdade, ok? Ela funciona como uma chave mesmo, ela vai destrancar aquilo que está lá na sua mente. Então, ela vai acessar aquele conteúdo que está na sua mente adormecido. Por isso que é interessante, assistir a videoaula, crie uma palavra-chave para aquele conteúdo, para aquela frase, para aquela situação que você tem que reforçar ou que você tem que lembrar. Com aquela palavra-chave, você vai conseguir acessar todo o conteúdo na sua mente. Perfeito? Basta isso, professor? Não. Depois que eu montar o resumo, eu vou ter que fazer uma revisão. E essa revisão vai ser em cima exatamente desse gatilho de memória, dessas palavras-chave. Esse resumo, então, vai ser muito mais dinâmico. Perfeito? Vai te demandar uma facilidade, uma economia de tempo. E aí, senhores, vai ser possível que você revise várias vezes, o tanto quanto for necessário para cada um massificar o conhecimento. Então, vá fazendo essa questão da revisão. Bom, além disso, ok? É necessário que depois disso tudo façam questões anteriores das provas. As questões anteriores é que vão te demonstrar o quanto de conhecimento você tem sobre o assunto. Realmente foi válido aquilo tudo que eu estudei, aquilo tudo que eu revisei? Foi válido ou não foi válido? É através das questões anteriores que eu vou treinar. E no nosso curso tem um simulado. Então esse simulado é interessante que ele está efetivamente retratando sobre a prova do concurso, as questões, não é? Ele está sendo feito na mesma forma que a prova tem saído. Então é interessante fazer o simulado para ver o quanto eu estou conseguindo me desenvolver naquelas
questões ou naquele conteúdo. Meus amigos, o estudo é cíclico, ele não pode parar. Então, se eu fui lá, assisti a aula, fiz resumo, fiz revisão, treinei, eu tenho que voltar a isso. O tanto quanto for necessário para eu conseguir chegar aqui num simulado e estar acertando quase a totalidade. Então, eu tenho que forçar esse treinamento cíclico. Para um melhor rendimento de cada um, faça um planejamento. Faça um quadro de estudos, um calendário, aonde você vai fazer a previsão de todas essas fases. O assistir os vídeos, perfeito? O fazer resumo, o revisar e o treinar. Quando você for fazer questões, nos nossos simulados ou na prova, observem algumas técnicas que são interessantes. Mas vejam bem, essas técnicas não são técnicas que você vai aplicar sem conhecimento. Essas técnicas te ajudam realmente quando você tem conhecimento e por algum motivo se esqueceu de alguma situação na prova. Mas você tem que ter o conhecimento, que ele vai te balizar. Percebam. Palavras exclusivas não deixam brecha para nenhuma exceção. São palavras totalitárias. Geralmente, a alternativa é incorreta. Então, observem frases como nunca, sempre, todas, obrigatoriamente, apenas, jamais, em hipótese alguma, de modo nenhum, só, somente, unicamente. São palavras que tendem a gerar a alternativa incorreta, porque são totalitárias, são palavras exclusivas. Ao contrário, palavras inclusivas, aquelas que deixam a possibilidade de exceções existirem, geralmente são corretas. Então, palavras que trazem o a princípio, predominantemente, em geral, em regra, são palavras que deixam possibilidade de existir exceção. Essas palavras geralmente levam a assertiva a estar correta. Existem assertivas que trazem assim, ela vem quase toda correta. Então, o candidato ele acaba por se apressar e marcar logo um X. Não, cuidado com essa situação, porque, por vezes, a banca vem e insere uma palavra naquela assertiva que vai tornar a assertiva inválida, falsa. Então, cuidado com palavras que são inseridas numa assertiva, principalmente aquelas assertivas maiores, onde é mais possível que o candidato não leia aquela assertiva por completo ou leia aquela assertiva de uma forma mais rápida. Então, cuidado com essas situações. É necessário que a gente já vá fazendo a prova e eliminando as assertivas absurdas. Tem coisa que é muito absurdo, que não tem jeito. Então, essa assertiva já marca logo, já descarta aquela assertiva de cara. Cuidado com as inversões. Isso é muito comum nas nossas provas. Então, vem lá um conceito perfeito, mas aquele conceito é ligado a uma palavra que não traz a realidade, não é? Então, eu venho falando, por exemplo, de um ilícito, lesão corporal, mas aí define lesão corporal, né, ofender a integridade física de outro ou a saúde, e aí liga assim, isso é o crime de homicídio. Então, cuidado com essas definições ligadas a uma palavra que vai se tornar incorreta para aquela situação. Perfeito? Muito obrigado. Estamos à disposição de todos vocês. Referência curso.